Olá, pessoal! Meu nome é Sara Machado e nós estamos iniciando mais um episódio do nosso podcast. Sejam bem-vindos ao Papo de Laticínios. E antes da gente iniciar, gostaria de pedir para vocês se inscreverem no nosso canal. É só procurar por Papo de Laticínios lá no YouTube, se inscrever, acionar o sininho e acompanhar nossos lançamentos semanais. Nós também estamos no Spotify. E siga nossas redes sociais em @papo de laticínios. Nós estamos no TikTok, no Instagram, no LinkedIn, no Facebook. Lá nós compartilhamos os nossos cortes e nós interagimos com vocês. Também gostaria de deixar um agradecimento muito especial aqui aos nossos patrocinadores, a Evomilk e a Evoale. Hoje nós vamos tratar aqui de um assunto muito interessante, que é o CPEA. Então, nós vamos entender um pouquinho mais como funciona o CPEA durante o nosso episódio. Então, eu convido vocês para ficar aqui com a gente até o final do nosso episódio. E hoje a gente vai falar, como eu disse, do CPEA, que é um tema de extrema importância, e está no centro das decisões de toda a cadeia do leite, que é a informação. Então, o CPEA está totalmente relacionado à informação. Como essa informação é gerada, como ela é usada e por que ela é tão importante para reduzir as incertezas do setor? E para isso, ninguém melhor do que Natália Grigol, que é pesquisadora do CPEA e que acompanha de perto esses indicadores e todos os desafios da cadeia láctea. Seja bem-vinda, Natália. Muito obrigada pela sua disposição e disponibilidade para bater esse papo aqui com a gente no Papo de Laticínios. Oi, Sara. Oi, pessoal. Olha, o prazer é meu estar aqui, né? Vamos falar do tema que a gente gosta, que é leite, e é também importante falar do CPEA, né? Essa instituição que está tão presente aí na vida do setor. Vamos lá. Natália, antes da gente começar, eu queria que você contasse pra gente quem é a Natália Grigol. Tá bom, vamos lá. Bom, eu tenho uma formação de cientista de alimentos, né? Lá na Exalc, em Piracicaba, então sou do interior de São Paulo e fiz minha vida por ali, né, em Piracicaba. Depois da formação de ciências de alimentos, fiz o mestrado na Exalc e depois o doutorado em economia, desenvolvimento econômico na Unicamp, terminei faz um ano, e o tempo todo trabalhando muito de perto, né, no CPEA com a cadeia do leite. Então faz 13 anos que eu trabalho na equipe do leite e esse tempo aí deu para ver bastante, né, como que o setor vem evoluindo, os desafios relacionados à própria geração do indicador. Mas eu, Sara, eu não tenho, né, um histórico familiar, né, de produção. Na verdade, eu tenho uma mãe professora e um pai que é comerciante, mas trabalha dentro da cadeia de insumos agrícolas. Então, ali, a vida no interior de São Paulo, né, me deu a proximidade com o campo, mas a paixão pelo leite veio mesmo com a vida acadêmica, né, e com o ingresso aí no CPEA. Que legal, muito legal. E assim, não necessariamente, né? A gente tem que ter. É porque a gente sempre tenta fazer esse vínculo, né? Parece que o leite só permite que pessoas do leite estejam vinculadas a ele. E que bom, né? Exato. Que bom que a gente tem uma imensidão de oportunidades para trabalhar no leite e não necessariamente a gente tem que, né, ter um pezinho lá, né, na produção. E aí, Natália, antes da gente entrar aqui no nosso assunto mais focado, né, na palavra informação, vamos fazer um apanhado aí para o pessoal sobre o CPEA, né? Às vezes é um termo que tá, acho que todo início de mês ou final de mês todo mundo quer saber, né? Quanto que tá o CPEA, mas as pessoas às vezes não sabem o significado disso, a imensidão da importância, o tamanho do trabalho que existe, né, por trás do CPEA e nem mesmo o significado, né, do que é CPEA. Que é CPEA. Não, vamos lá, vamos falar assim, o CPEA, ele é a minha casa, né, faz 13 anos, né, como pesquisadora lá. O CPEA, a sigla CPEA significa Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada. Por isso que a gente fala o CPEA, porque é o centro, né, então é um centro de pesquisa, ele está localizado na Exalc. A Exalc é a Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, é um campus da Universidade de São Paulo, da USP. Então, quando você pega ali a Universidade de São Paulo, a USP, ela tem o campus de Piracicaba, que é a Exalc, e aí dentro da Exalc a gente tem o Departamento de Economia e o CPEA fica alocado lá. Então, o CPEA, ele não é uma empresa, né? Ele não ele é um centro de pesquisa que está dentro da universidade pública.
né? Então, ele é composto ali por um corpo de docentes e também por um corpo de alunos, né? E de pesquisadores associados, como é o meu caso. Existe uma governança dentro do CPEA que coloca, né, um coordenador científico, que é o professor Geraldo, um nome muito forte dentro da área de economia agrícola, e cada professor ali coordena áreas específicas. Então, da mesma forma que a gente vê o CPEA presente no leite, né, e o pessoal indo para o site do CPEA procurar as informações de leite, o CPEA faz esse trabalho correlato com outras 30 cadeias agropecuárias. Então, a gente tem ali a equipe de grãos trabalhando ali com soja, milho, tem o algodão, tem a equipe de hortifruti, que tem um grande guarda-chuva ali de produtos. Dentro da pecuária, né, do qual o leite faz parte, a gente tem a equipe do boi, a equipe de suínos, ovos. Então, assim, são 30 cadeias agropecuárias, né, que são monitoradas. O objetivo principal é a gente analisar a informação preço. E aí eu já volto, né, para falar por que essa informação é tão importante, mas a gente tem o objetivo de gerar essas históricas, né, séries históricas de preços. E normalmente a gente está falando da negociação ao produtor, então a gente está olhando bem realmente a questão dentro da porteira e até a negociação atacada. Então, se você for ao site do CPEA, vocês vão encontrar informações de preço no nível do produtor e no nível do atacado, mas a gente não cobre a gôndola, né? Não cobrimos o varejo. Então, dentro da ideia da cadeia produtiva, o CPEA está olhando muito, muito, muito de perto a relação do produtor e da agroindústria, né? Fora isso, a gente também tem trabalhos muito bacanas com parte de custo de produção, com assuntos que são transversais, trabalhando com política agropecuária, uma série de questões aí dentro do agro, né, com o objetivo único de gerar informação e junto com o pilar da universidade pública, que é a extensão, né, você gera essa informação, mas você dispõe ela para a sociedade, que exista esse compartilhamento dessa informação, que ela esteja acessível, né, e que isso ajuda no desenvolvimento econômico dessas cadeias agropecuárias. E um outro objetivo aí que correlato, né, vem na esteira, é a formação de capital humano, né, porque como a gente está dentro da universidade, a gente também está trabalhando ali com alunos, estagiários e futuros, né, profissionais aí. Então, a gente também tem essa missão de formar capital humano, formar expertise, né? Seja para quem fica dentro do CPEA, como foi o meu caso, né, que tem uma carreira lá, e posso vir aqui falar em nome da cadeia do leite, quanto para quem sai também, né, e vai trabalhando aí em outras organizações, contribuindo também para o desenvolvimento econômico dessas cadeias agropecuárias. Maravilha, trabalho maravilhoso, né? Eu vim antes de eu entrar no leite, né? Eu era uma acadêmica, né? Sempre envolvida ali nas universidades. Então, assim, eu falo que todas as vezes que eu trago alguém aqui que está vinculado à pesquisa e ao ensino, eu valorizo muito, porque eu sei o quanto que ainda mais quando se fala de público, né? Quantos desafios a gente tem e o quanto que é legal esse trabalho de a gente atrair pessoas aqui pro nosso setor. Parabéns, né, para vocês pelo trabalho. Natália, você considera um dos maiores problemas do setor a incerteza? Incerteza poderia ser uma palavra que viria de você? E o que significa isso na prática para produtores e para a indústria? A resposta é com certeza, tá? A incerteza é um problema, com certeza. Eu acho que, assim, a gente tem tantos desafios dentro da cadeia do leite que, se você for frente a frente, né, a lista vai ficar enorme. Então, vamos sumarizar todos eles numa palavra só, e a palavra é incerteza. Por que eu digo isso? Porque o setor ele mudou muito ao longo dos últimos anos, né? Mas a gente continua tendo esse problema da incerteza permeando todas as relações. Então, o próprio momento atual, né, que a gente vê, né, na crise dos preços do leite, acaba suscitando essa pauta para a gente, porque a gente vê a oscilação do mercado, ela é muito forte, levam às altas, né, muito estrondosas e também a quedas muito estrondosas, como é o caso do que a gente está vendo agora. Essa variação a gente chama de volatilidade, e essa volatilidade dos preços parece que ela está sempre pegando a gente de surpresa, está sempre pegando o setor de surpresa, fica difícil de você medir esse balanço, né?
E essa volatilidade é o que prejudica tanto as margens, né, dos produtores, dos laticínios. Você fica sem norte, você fica sem previsibilidade. E essa volatilidade não é uma característica só da cadeia do leite, outras cadeias agropecuárias também têm, não é uma característica só da cadeia do leite no Brasil, no mundo também você tem uma característica de volatilidade forte na cadeia do leite, mas no nosso caso brasileiro, o que a gente observa? Que essa movimentação ela tem sido amplificada ao longo dos últimos anos. E isso acontece porque a gente tem pouca previsibilidade, a gente não sabe olhar para frente com um longo prazo muito grande. Então, toda a lógica da cadeia produtiva é muito focada no curto prazo. Por quê? Porque você tem que estar atento, alguma coisa vai acontecer e você tem que se mexer. Não tem previsibilidade sobre oferta, a gente não sabe quanto que vai crescer, a gente não sabe o potencial de crescimento. Nossa, se eu diminuir um pouco de ração, se eu colocar um pouco de ração, quão elástica é essa oferta? A gente não tem uma previsibilidade boa sobre demanda, né? Aí a gente tem as importações também atuando aí. A gente não tem uma boa previsibilidade sobre concorrência. Os laticínios, eles ficam muito às cegas na hora de comprar matéria-prima e na hora de vender a matéria-prima. O nosso maior inimigo, com certeza, é a questão da incerteza. E aí, o que a gente vê? Ano a ano você tem crise, ano a ano você tem o setor lidando com essa dificuldade, né, da volatilidade dos preços, quedas acentuadas, para lá. Só que isso também tem uma causa estrutural. A gente normalmente faz a leitura da conjuntura, né, do momento, mas isso tem uma causa da estrutura, é uma estrutura de produção que mudou muito nos últimos anos, mexe nesses padrões de concorrência, aumenta ainda mais a incerteza. Então, lá em 2022, quando a gente teve assim, uma redução muito forte na produção, né, a produção caiu, faltou leite, preço dispara. Hoje, leite se recupera, preço cai. Essa estrutura de produção mudou muito nos últimos anos. A estrutura, a concorrência dos laticínios mudou muito. A gente vê, né, as marcas se juntando, vai mudando o nome dos atores. Então, assim, o cenário que a gente tinha há 5 anos atrás não é o mesmo, há 10 anos atrás não é o mesmo. É o que eu falei, né? Estar há tanto tempo aí à frente do indicador me deu até essa régua de comparação. A situação que a gente encontrava lá em 2012, 2013 era muito diferente, mas sempre o mesmo sintoma. A volatilidade sempre prejudicando. Por quê? Porque você tem tomadas de decisão em ambientes de incerteza, né? Então, a gente tem uma fragilidade na hora de tomar decisão, e tudo isso está muito relacionado, Sara, com uma questão institucional. Quando eu falo institucional, estou levando assim, abstraindo, mas é porque a gente falta no setor, instituições e regras e clareza para gerar informação e para que isso esteja acessível. Então, quando a gente vai trabalhar a ideia dessa incerteza, nossa, então vamos fazer o fio, né? A volatilidade do preço, isso está relacionado ao quê? A uma incerteza. E essa incerteza está relacionada ao quê? A uma falta de informação. E a falta de informação está relacionada ao quê? A um ambiente institucional que não está provendo a informação que é necessária para esses negócios saírem de uma lógica de curto prazo e olhar para longo prazo. Então, hoje, o setor ele é muito orientado no que está acontecendo agora. Se a gente pergunta tanto para um produtor quanto para um laticínio, o que vai acontecer daqui 3 meses, daqui 3 meses eu não sei, daqui 2, daqui 1, talvez daqui 1. Então, assim, é muito curto o horizonte de tempo para você se planejar. E o leite é uma atividade de ciclo longo. Por mais que a gente esteja falando, né, de uma atividade que todo dia tem saída, e o produtor tem que estar lá todo dia, ordenhando e fazendo as atividades diárias, ele tem sempre o olho dele no curto prazo, no hoje, para trabalhar ali no hoje, na operacional do hoje, mas ele tem que planejar, porque aquela bezerra que vira vaca. Então, é uma atividade difícil no termo do gerenciamento. Ela tem um ciclo longo, sim, de produção, e é muito complicado você fazer toda uma organização da cadeia muito focada no curto prazo por medo, por incerteza. Então, essa configuração, ela tem trazido para a gente algumas vulnerabilidades, né? E aí que eu gosto de falar, que o ponto central disso é a falta da informação. Falta informação sobre oferta, falta informação sobre demanda, falta informação sobre nível de concorrência, sobre padrão, sobre a estrutura da captação, falta muita informação ainda. É engraçado isso, né? Porque parece que a gente vive o mundo da informação e a gente sempre fala isso aqui no podcast, sabe? Dessa falta de
de organização das informações e de uma comunicação clara, né? A gente tem dados soltos para todo lado. Você chega no laticínio, se você juntar todo mundo ali, você rapidamente reúne todas as informações que você precisa. Mas você precisa de reunir várias pessoas, de pegar vários sistemas diferentes, de pegar várias planilhas, de pegar várias conversas no WhatsApp, entendeu? Então, assim, a gente tem dificuldade de reunir isso, né? Assim, sei lá, é quando a gente pensa que a gente está, no nosso caso agora, no final de 2025, né? Com a tanto de facilidade que a gente tem, de quantidade de ferramentas, a gente ainda está falando disso, não é? Mas é porque a informação, como é que fala? É um viés, assim, né? Você pode Uhum. pensar na informação no nível do negócio, que é o exemplo que você está dando aí, que é difícil de você botar toda essa informação junto. Uma coisa que a gente sempre bate muito na tecla aqui, né, dentro do CPE, ainda mais porque a gente tem as áreas correlatas, né, de custo de produção, da necessidade de uma gestão focada em informação, né, o produtor reunir as informações sistemáticas ali. É difícil para os negócios, né, criar essa cultura de gestão baseada em informação. Então, você tem um desafio individual do negócio em si, dele se adaptar a esse ambiente, né, dele bater a informação dele com o externo, porque ele tem que tomar decisão baseada no negócio dele, mas olhar o externo. Mas eu também trago o problema que a gente tem a nível setorial. Cadê as informações do setor? Aonde que a gente encontra? Não é que elas não Uhum. existem, elas existem em alguma medida, mas elas estão fáceis para serem compartilhadas e usadas. Então, a gente, enquanto pesquisador, precisa das informações de produção. Eu vou para o IBGE tem essa série, graças a Deus. Nossa, precisa de uma informação de preço. A gente tem o CEPEA, temos as informações de preço do CEPEA. A gente tem informações rápidas sobre qualidade a nível nacional, a gente tem informações rápidas sobre as estruturas de produção. Essas informações não é que elas não existem, elas até existem, mas existe um desafio muito grande de coletá-las, de reuni-las, de divulgá-las, né, com qualidade, no tempo correto. Nós somos muito cobrados por isso, né, enquanto Uhum. centro de pesquisa. Mas existe um desafio que é setorial, de trazer essas informações agregadas, condensadas, para que elas sirvam como norte na tomada de decisão. Para que não aconteça, sabe, Sara, assim, ó, laticínio vê um horizonte horrível daqui 3 meses e produtor não. E produtor faz investimento, laticínio Uhum. não vai pagar. Então, a informação, o que ela faz? Se a informação, e aí também é outro viés, né? Estamos na era da informação. Essas informações todas estão convergendo. A gente está Uhum. falando de informações que têm a mesma qualidade ou existem informações divergentes? Porque qual é o poder da informação? Se ela, lógico, né, for de qualidade, convergir, a informação ela traz todo mundo para se reunir em torno daquele tema. Então, ela ajuda a você alinhar as expectativas. É o que a gente chama de coordenação. Eu falo que a incerteza, ela prejudica o que é mais precioso no desenvolvimento econômico, que é a coordenação. Coordenação de quem? Dos agentes dessa cadeia. Do cara que vende insumos, do balcão da agropecuária, do produtor, do laticínio e do atacadista também. Então, assim, Uhum. se todos esses agentes ao longo da cadeia produtiva estão olhando as informações, né? Informações, de novo, uníssonas, corretas, né? Convergentes. Eles conseguem se planejar. E aí você fala assim, ó, o norte é para lá. Não, realmente o norte é para lá. Você não tem tanta dissonância, né, na Uhum. leitura desse ambiente econômico. Isso diminui a especulação, isso diminui a incerteza e faz com que essa coordenação permita relacionamento de longo prazo. Então, um dos problemas que a gente vê muito, né? Laticínio e produtor brigando pra caramba. Aí é produtor que vai para o laticínio, é laticínio que larga o produtor. Isso que a gente chama na economia, na teoria econômica, de oportunismo, né? Mas aí eu não estou falando tirando o caráter das pessoas, estou trazendo isso para o termo econômico, tá? Isso prejudica o que a gente chama desse alinhamento, que é essa coordenação. Então, as relações de longo prazo é a hora que a gente cresce, sabe? É a hora que você, enquanto laticínio, desenvolve um fornecedor para ter uma matéria-prima de qualidade. Leite não é tudo igual. E aí a gente vai chegar em outro ponto, o setor mudou, né? Então, hoje, Sim. mais do que nunca, o leite não é tudo igual. Pode ser que em um determinado momento ele fosse, e todo mundo tinha que se adequar com isso, mas hoje não. Você precisa de um leite específico, de uma qualidade específica. O seu fornecedor, ele não é qualquer um. Você não substitui ele tão facilmente, Uhum. né? Mas o setor se comporta como se pudesse substituir essas relações de forma fácil. E não pode.
Se você tem um fornecedor de insumos, você pode substituir de forma fácil ele? Não. Você pode, mas você sabe o quanto que isso significa em sofrimento ali, né, no manejo nutricional, no manejo sanitário? Então, quando a gente está pensando em desenvolvimento econômico, o que a gente está pensando? De gerar valor. Essa cadeia produtiva tem que ter valor. Só que esse valor que eu gero lá no final, e a gente pensa, né, o Brasil tem que exportar lácteo, a gente exporta muita proteína. Esse valor, ele precisa ser compartilhado de uma forma constante e mais ou menos, vamos dizer assim, igual entre os agentes que produziram esse valor. Então, você tem a indústria de laticínios, ela produz muito valor, ela pega um produto que é extremamente perecível, transforma ele em lácteos e vai abastecer o mercado. Ela não faz nada disso sem a matéria-prima, aí você tem o produtor. Tem que ter um compartilhamento desse valor gerado. E esse compartilhamento só acontece com medidas de longo prazo, com relação, né, com confiança, com alinhamento, com coordenação. E aí que eu volto tudo para trás. O que prejudica isso? A incerteza. Porque a incerteza faz você olhar muito mais para o teu umbigo no curto prazo do que para o todo funcionando no longo prazo. Aí o que o setor tem feito, né, nos últimos anos é justamente isso. Tem ficado ainda muito essas estratégias, né, de adaptação rápida a esses choques. Então você tem o preço subiu, o preço desceu. Nossa, preciso me adaptar rapidinho. E aí o que acontece? Muitas vezes o efeito é rebote, vem 6 meses depois, falta leite. A gente já vê ciclos, né, acontecendo a cada 2 anos. Parece que você tem uma crise que derruba preço, dali a pouco consumidor que vai pagar a conta daqui 2 anos que vai faltar leite. Então, a cadeia produtiva, ela é muito sensível, todo mundo tem um papel nela, e para ela funcionar no caminho do desenvolvimento econômico, e aí não sou eu que estou falando, é teoria econômica, você precisa ter alinhamento, coordenação e divisão desse valor gerado. E eu acho que a cadeia do leite está se deparando com os limites disso, porque teve muita mudança nos últimos anos. Né? O produtor de hoje não é o produtor de 10 anos atrás, nem poderia ser. A indústria hoje não é a mesma indústria. Então, para você aumentar o valor nesse cenário que é muito mais competitivo, você também tem que mudar o relacionamento. E aí o relacionamento desses agentes é muito importante, é o que a gente fala da governança, né? Isso é muito importante. Com incerteza fica muito difícil. Maravilha, Natália. Ô, Natália, eu queria que a gente, né, você já contextualizou um pouco no início, o trabalho gigantesco que vocês fazem, né, vocês como CEPEA. O CEPEA, ele é uma referência, mas ainda tem muita gente que não conhece o tamanho e a profundidade da amostragem que vocês fazem. Eu queria que você explicasse pra gente como que vocês constroem, né, esse indicador. E é engraçado, assim, eu vou fazer um comentário aqui, que você deve escutar muito, né? É como se a culpa de tudo que acontecesse de ruim no leite fosse da Natália, entendeu? O CPE que ainda não sabe o nome da Natália, porque senão... Porque, assim, o CPE é culpado de tudo, né? Assim, nossa, eu tomei prejuízo, o produtor tomou prejuízo esse mês, foi ruim, a culpa é de quem? Foi do CEPEA. O laticínio tomou prejuízo esse mês, como é que foi? A culpa é de quem? Do CEPEA. Assim, que papel, que culpa que o CEPEA tem nisso tudo, entendeu? Conta pra gente como é que é construído esse indicador e, assim, como que a gente realmente deveria usar. Como que o produtor deve olhar pro CEPEA? Como que os laticínios devem olhar pro CEPEA, entendeu? A Natália é a colocadora de preço de leite do Brasil? É isso? Vamos falar sobre o trabalho do CEPEA. Eu vou fazer uma analogia aqui, Sara, acho que pode ficar mais ou menos claro, porque acho que muita gente, né, talvez o pessoal já tenha passado pela situação de vender, comprar um carro usado, né? E aí quando você chega para essa negociação do carro usado, você fala, pô, mas quanto é que tá valendo o meu carro? Não, mas ele tá bonzinho. Todo mundo, né, gosta muito do seu pertence, quer tirar ali um bom proveito da negociação. O que o pessoal recorre muitas vezes numa negociação de um carro usado? Em nossa, a palavra é difícil, concessionárias, usa-se muito a tal da tabela FIPE. Acho que todo mundo já passou por uma situação onde você vai falar, não, mas eu quero X. Ah, não, mas a tabela FIPE está dando um pouquinho menos. Então, eu costumo brincar que o CPE é como se fosse a tabela FIPE. A gente faz um apanhado das negociações para que a gente possa fornecer uma informação, que é o preço, né? De quanto está valendo um determinado produto. E aí eu já vou comentar, antes da gente falar sobre como que a gente faz esse trabalho, por que a informação é o preço.
Por que em um determinado momento o CPEA resolveu que ele ia coletar informações de preço? Porque preço não é uma informação, não é uma cifra só. Quando você vê um preço, e mais ainda, quando você vê uma série histórica de preço, que é o que a gente faz, essa movimentação, fica mais atraente a questão do que eu estava falando da volatilidade. E atrás dessa informação, do preço, você vê outras. Você vê a questão da oferta, você vê a questão da demanda. Então, um preço que cai, ele pode ser resultado de uma oferta que está em excesso ou do consumo que está muito baixo. Preço é sempre uma informação que ressurge, né, desse equilíbrio que é muito instável entre oferta e demanda. Então, a informação preço, ela não é só uma cifra, né? Ela é estratégica, ela serve para orientar a decisão. Investimento, comercialização, política pública. Se a gente não sabe qual é o preço do leite, fica muito mais difícil para debater, por exemplo, se a margem está apertada. Fica muito mais difícil para debater, por exemplo, se a importação que está vindo do Mercosul é correta ou não. Você precisa ter uma série histórica de preço. É por isso que o CPEA começou em 1989 ainda as pesquisas do preço do leite ao produtor. Em 2004, a gente veio para uma metodologia mais atualizada. Então, a série histórica que fica no site, ela é desde 2004. Mas de lá para cá, Sara, a gente já mudou essa metodologia várias vezes. Como? Acompanhando a própria transformação do setor. Então, antigamente, era difícil você conseguir falar com as pessoas ali, ou as pessoas terem a informação na mão, né? Você ligava para elas, pedia ali quanto que foi o preço, te passava uma média, mais ou menos. Hoje, a gente já consegue pegar essas informações por negócio. Então, a metodologia foi acompanhando também a transformação. Mas vamos lá, como que o CPEA faz tudo isso? Primeiro, existe uma premissa, né? O CPEA não está calculando o preço do leite ao produtor para dizer quanto que ele tem que ser. Não é isso. O CPEA está sempre olhando no retrovisor. Eu falo que nós somos aqueles motoristas que estão super precavidos, que ficam sempre olhando para trás, né? E não é que você não consegue saber o que vai acontecer. Porque se você olha sempre para trás, você já consegue ver, né? A estrada tá sinuosa, provavelmente vem uma curva lá na frente. Mas o CPEA está sempre olhando no retrovisor. É tudo negócio que já aconteceu. Então não adianta ligar para mim e falar, olha, Natália, não gostei do preço, para o mês que vem vocês têm que alterar. Eu não altero nada. A negociação já aconteceu. Né? Ainda eu costumo brincar. Será que o pessoal liga lá para o analista da tabela CIP para falar que o Fiat que não concorda, tá bom, né? Mas para mim eles ligam, mas tá tudo bem, vamos lá. A gente até gosta, viu, Sara, de receber essas informações, porque é mais uma oportunidade para a gente explicar como que é feito e engajar as pessoas, não a usarem, mas a contribuírem. A gente precisa da contribuição para fazer a informação. Então, o mês está passando, o que a Natália faz? Natália coordena uma rede de informantes. Então, eu entro em contato com cooperativas, com laticínios, com produtores, associações de produtores. Todos esses lados da negociação enviam para mim a informação. E essa informação que eles estão enviando é do que acabou de acontecer. Então, a gente sabe, né? A negociação do leite ao produtor é mensal. Por isso que tem delay, né? Para acabar o mês para eu receber. Ele tem que me falar quanto que ele vendeu em volume. Então, eu preciso receber essas informações de preço e de volume. E é tudo do que já aconteceu. Então, imagina, vou dar um exemplo prático, né? Você teve a experiência com o laticínio. O laticínio, ele tem 100 produtores. Ele vai mandar para mim uma planilha com 100 linhas. Cada produtor é uma linha, um preço e um volume. Por que eu preciso dessas informações? Porque eu vou calcular uma média ponderada. Uma média de preço ponderada pelo volume. Né? Não é só uma média das negociações. Eu tenho que colocar o peso do volume ali para mexer na questão do preço. Então, eu recebo informações de negócios que já foram efetivados. Natália, essas pessoas que passam informação para você, quem são elas? Atualmente, a gente tem uma rede de colaboração que conta aí com 170 laticínios, cooperativas, associações, mais produtores que mandam essas informações também via e-mail. Então, a gente está falando, mais ou menos, de 65 mil dados ao mês que vão gerar um indicador de preço. Um jeito que eu gosto muito de mostrar a magnitude da amostra, porque, claro, a amostra define o resultado. Se eu estou amostrando pouco numa região, eu tenho mais chance de não estar pegando todo, né? Então, eu acho que é importante a gente trazer o quanto que significa essa amostra. Porque muita gente vai falar, o dado do CPEA está descolando,
porque essa amostra não está boa. Então, vamos lá. Hoje, essas 65 mil informações, elas estão representando para a gente, e em cada estado eu tenho uma participação diferente, tá? Porque essa participação, Sara, é tudo voluntário. Não existe nada, nenhuma regra brasileira que imponha que o pessoal tem que trabalhar com o CPE. Não, as pessoas passam a informação para a gente de forma voluntária, porque entendem que a informação que a gente vai soltar depois é importante para a própria organização do setor. Então, hoje, quando a gente olha, por exemplo, Minas Gerais, né, o maior produtor de leite do Brasil, o volume que eu estou amostrando ali, se eu somar todas as informações de Minas Gerais, a gente pega 65% do leite que é industrializado em Minas Gerais. Ou seja, a cada 5 litros de leite que entra na indústria, 3 são amostrados pelo CPEA. Não é uma amostra ruim, é uma amostra interessante. Né? Dentro da ideia até de pesquisa, se a gente for levar assim, para termos acadêmicos, é mais do que necessário. A gente tem pesquisa sendo feita com uma amostra de 10% da realidade. Nós temos 65% do leite em Minas Gerais. Se a gente for para o Rio Grande do Sul, Sara, no Rio Grande do Sul a gente amostra 80% do leite que entra na indústria de laticínios. Então, a cada 5 litros, 4 estão na amostra de CPEA. Como que é em Goiás? A cada 2 litros, 1 está na amostra de CPEA. Na Bahia, 3 litros, 1 na amostra de CPEA. No Paraná, Santa Catarina, a cada 4 litros, 1 está na amostra de CPEA. E em São Paulo, a cada 6 litros, 1 está na amostra de CPEA. Então, você está vendo que a minha amostra ela ainda precisa melhorar em São Paulo. Então, os ouvintes de São Paulo, me ajudem. Qual que é o nosso esforço? A gente vai até os agentes de mercado e pedem para eles passarem os dados, todo começo de mês. Então, no começo do mês, eles me passam o dado do mês anterior. Lembra, eu estou olhando no retrovisor. Eu não estou criando a precificação. Porque às vezes a gente recebe essa dúvida também, Sara. Como vocês fizeram essa conta? Vocês estão considerando o custo da produção? Vocês estão considerando não sei o quê? Eu não estou considerando nada. Eu estou trabalhando a partir de informação que foi enviada para mim. Né? Informação negociada, retrovisor. Primeira semana do mês no CPE é assim. Eu coloco a equipe inteira para a gente coletar essas informações. Na segunda semana do mês, a gente está calculando, trabalhando numa metodologia que é pública. Ela está lá no site do CPEA. Ela muda de vez em quando? Ela muda. Existe até um histórico lá. Mas ela está lá, ela é pública. Então, a metodologia, sendo pública, fica disponível no site para que todo mundo possa diminuir um pouco dessa desconfiança. Mas o que você está fazendo? Estou trabalhando com informação que já existe. A única coisa que o CPEA faz é recolher a informação que existe e tratar ela. Eu tenho tratamento estatístico para trabalhar essa amostra. Eu tenho critérios para aceitar um colaborador. Eu tenho critérios para impedir que um colaborador, eu falo colaborador é quem está trazendo o dado, né? Eu tenho critérios para impedir que alguém pese demais na amostra. Eu tenho critérios para analisar o que é um preço que está fora, o que é um preço que está dentro. Eu tenho critério para divulgar. E a partir do ano que vem, eu tenho critério para auditar. Então, a gente está, ano a ano, trabalhando em pequenas mudanças metodológicas que são acordadas com o setor. A gente tem trabalhado muito nessa articulação transparente, né? De tentar trabalhar um caminho para trazer uma informação confiável. Nós temos, então, uma metodologia que é pública e a cada ano que passa, a gente tenta transformar ela, solidificar ela, sabe? Reforçar os pontos cegos, porque não existe metodologia perfeita. E eu não estou falando isso para desabonar o nosso trabalho, não. Eu estou falando isso como realidade, não existe. Toda metodologia tem um viés. O importante é a gente conhecer o viés que ela tem. É você saber o ponto fraco e tentar reforçar ele. Então, por exemplo, uma das dificuldades que a gente tem é saber se eu estou conseguindo pegar toda a informação que um laticínio tem para passar. Será que ele está selecionando algumas informações que ele gostaria de mandar e as outras não? Não existe poder legal, jurídico, fiscal que me faça forçá-lo a trazer todas as informações para a gente. É por isso que a partir do ano que vem nós vamos estar fazendo um selo de colaboração. Aquele laticínio que ele é firme, sabe? Ele passa toda a informação para a gente. Olha, o selo dele, ele tem o selo de CPEA. É por isso que a gente vai estar colocando um processo de auditagem de dados. A informação que ele está mandando para mim, ela tem uma nota fiscal que comprova, ele consegue comprovar, né? O colaborador, quando eu ligo para ele, ele me atende, ele consegue me explicar por que o preço dele caiu tanto.
Porque às vezes você Uhum. vê uma movimentação ali, você fala, mas o que que é isso? Então a gente tenta colocar ao longo desse processo de metodologia etapas para tentar diminuir o erro. Mas o erro ele existe para tudo, e ele sempre existe. A única coisa que a gente tem trabalhado aí ao longo dos anos, e assim, te falo com a maior confiança possível, é que se houver um erro, a gente vai falar, olha, teve um erro. Uhum. A transparência, porque quando eu venho aqui para falar para você, o maior problema que a gente tem na cadeia do leite hoje é a incerteza. Eu não posso trazer isso para o próprio indicador de CPEA. Então, um jeito de diminuir a incerteza é com transparência. E a gente tenta trabalhar, né? Tanto essa metodologia, como as mudanças que a gente quer fazer, como também as próprias fragilidades do indicador dentro de um ambiente de transparência. O indicador não é perfeito, Sara. Não vim aqui para falar que ele é perfeito. Não é. Também não vim aqui para falar que o pessoal pode parar de me criticar. Pode continuar. A crítica ajuda a gente a construir, né? A crítica ajuda a gente a enxergar os pontos fracos para a gente reforçar, tentar melhorar a qualidade. Mas isso tem que ser feito de uma maneira honesta, de uma maneira transparente, com colaboração, né? A gente sabe que ainda tem muito desafio para a gente simplesmente explicar o que é o indicador. Então, oportunidades como essa, eu te agradeço até de antemão, nos abrem essas portas, sabe? Falar como que ele é Uhum. feito e o que precisa para ser melhor. Olha, o que eu preciso é de gente participando. Eu preciso que abram as informações para mim. Eu preciso que tenha responsabilidade na hora de compartilhar essas informações. Eu preciso ter financiamento, porque a universidade ela não paga esse projeto, né? E aí a gente entra Uhum. até numa outra etapa, né? Como que esse indicador está de pé? Como que esse trabalho é financiado? Esse trabalho Exato. é financiado com dinheiro de parceria, que é feito entre, né, as organizações privadas e a Universidade de São Paulo. Hoje, a gente tem CNA ajudando com pesquisas de custo de produção, a gente tem OCB e Vivalact suportando geração de informativo para os associados deles, a gente tem empresas de insumos pagando por pesquisas, mas assim, o que o pessoal às vezes acha que a gente está fazendo um trabalho público, e não é, porque a universidade, ela não tem verba para financiar todas as pesquisas, você tem que ir atrás da verba para esse financiamento. O que a Sim. universidade faz pela gente é ceder o espaço, né? A gente tem ali espaço, a gente tem os professores que trabalham na orientação, a gente tem energia elétrica vinculada à universidade, o resto, Sara, tem que vir do setor. Então, a gente também tem esse trabalho, sabe? De mostrar, olha, essa informação, por mais que ela tenha algumas fragilidades, mas ela pode melhorar, ela é usada. E se ela não existisse, o setor estava mais no escuro ainda. É porque ela Exato. existe, inclusive, que o setor começa a usar ela para fazer contrato, que acho que também Uhum. estava embutido na pergunta que você fez, né? Sim. Hoje o pessoal usa muito o CPEA como uma fonte para o contrato. Ele não foi concebido para ser essa fonte. Ele foi concebido para ser a série histórica de preço, entendendo que só isso já traria benefício para o setor. Mas o setor precisa tanto de previsibilidade e tem tanta dificuldade de negociar esses preços que ele prefere colocar um contrato atrelado ao CPEA do mês anterior, porque isso dá alguma previsibilidade, né, mesmo que esteja atrasado, e não se discute a negociação. Eu falo que isso aí é uma manobra, né, para você tentar melhorar a governança, mas ainda num ambiente de transição, que você não consegue ainda articular preços individualmente, né? E aí eu Uhum. comentei até com você no bastidor, né? O CPE tem se afastado um pouco dessa discussão. Ai, faço o contrato ou não faço no indicador do CPE? Nós temos que afastar, a gente se afasta dessa decisão, porque não cabe a nós. O ganho que as partes podem ter, ou as perdas que elas possam ter ao atrelar a negociação no indicador de CPEA, cabe a eles, é o risco que eles tomam. Porque isso traz benefícios de um lado, mas traz riscos de outro, né? E eu, como Uhum. não conheço nem o negócio do laticínio, nem o negócio do produtor, não vou avaliar se está trazendo mais risco ou mais mais benefício, né? Então, o CPE coloca muito assim, olha, é, a informação está aí, vocês usam como se quer, né? É Uhum. como um contrato de aluguel que você coloca lá, a cada ano que passa, eu vou reajustar pelo IPCA. A culpa é de Uhum. IPCA, se o aluguel aumenta no mês que vem. O que acontece hoje é que o setor acaba ficando muito dependente dessa informação para negociação, porque faltam Uhum. outras informações, né? E eu não Uhum. digo que ele tem que parar ou que ele tem que continuar
a trabalhar o CPEA num contrato. Eu digo que ele tem que entender do que se trata, até para criar cláusulas nesse contrato que protejam melhor as partes. O que eu Aham. percebo, Sara, é que a questão do contrato é uma inovação. A gente não vê isso assim de antemão, mas ela vem na esteira das transformações que aconteceram no setor nos últimos anos. Então, a Sim. forma da comercialização está mudando, ela já mudou. E ela conseguiu evoluir da forma para contrato, como ela é hoje, porque tinha o CPEA. O Uhum. CPEA deu ali algum norte para Um norte. evoluir, né, dentro de uma dinâmica mais ou menos que estavam acostumados, porque muita gente, eu ouço assim, que não vai fazer contrato porque quer ter o momento de discutir o preço, porque quer ver como o mercado está. Então, na hora que o pessoal faz um contrato e atrela o CPEA, você está falando, olha, é um contrato, nós vamos honrar ele, mas eu ainda vou estar pagando o valor justo de mercado. Então, Uhum. eu falo assim, que é uma mistura de governanças, né? Você sai de uma relação específica de mercado, onde toda vez você renegocia, mas você entra Uhum. numa relação também de mais longo prazo, mas você não deixou de tirar um pouco dessa essência de mercado, porque você está atrelando a um indicador que é do mercado. Então, eu digo assim, isso também, eu acho que é uma transição que vai acontecer. Eu acho que esses contratos, eles também vão evoluir ao longo dos anos, sabe? Acho que o setor vai encontrar também outras formas de fazer essa comercialização. Hoje a gente fala muito de mercado futuro. O setor ele está rapidamente também transformando, porque muda a estrutura produtiva, mudam os agentes que estão ali negociando, muda a comercialização também. Né? Uhum. Então, o CPEA vai estar nesse processo para fornecer a informação. O uso dela passa por decisões que são individuais e que a gente não tem muito como julgar, mas a gente está aqui para dizer como ele é feito, a gente está aqui para dizer como ele tem que melhorar, a gente está aqui para alertar, né, que usar o CPEA não pode impedir que ele seja feito. Uhum. Então, esse também é um ponto importante. Ah, é porque eu Sim. uso o CPEA e eu não quero contribuir por ele. Não. O primeiro ponto é, eu preciso ter uma série histórica de preço, você tem que contribuir, a gente precisa da contribuição, né, para poder gerar informação. Então, todo esse trabalho que a gente faz, o objetivo principal é ter uma série de preços. Essa série de preços, ela está sendo usada como um indexador. E que bom, porque o setor está começando a desenvolver essas competências de contrato. Isso é importante para aumentar a relação de longo prazo. Se eu acho que vai ser sempre assim, acho que não. Acho que as coisas também vão mudar. Mas a informação vai estar lá. Né? E aí, do CPEA vem esse alerta. Entendam como ela é feita, contribuam para que ela continue sendo feita de forma sólida, né? Com qualidade, e venham até a gente, critiquem, tragam para a gente, né? Quais são as melhorias que precisam ser feitas. A gente quer trabalhar essa geração de informação da forma mais transparente possível, porque, de novo, a gente não está inventando esse dado, a gente está coletando ele. Então, a Uhum. qualidade desse dado depende da qualidade com que ele é passado. Uhum. Eu falo que a gente é o Léo Dias, sabe a fofoca do leite? Manda a fofoca para o CPEA processa e manda para todo mundo. A gente traduz o que está acontecendo, né? Mas a qualidade do Uhum. indicador, com certeza, depende também da qualidade das informações que a gente recebe, e é uma corresponsabilidade, sabe? O indicador É, não é meu, não é do CPEA, é do setor. Então tem e uma é muito. corresponsabilidade para gerar ele. Aham. É muito esquisito, né? Porque assim, vocês recebem informações do setor, né? E aí você tem que confiar nas informações que o setor te passa. Aí, esse mesmo setor te crucifica por causa da média que você fez do que ele te informou. Assim, o que eu consegui entender é que inicialmente o CPEA não foi criado para ser uma referência para formar preço de leite. Ele acabou virando isso. Né? Então, assim, igual a gente citou, acabou que hoje, né, muitos contratos são feitos com referência no CPEA. Depois de tudo, desses 13 anos que você está no setor, acho que depois de tudo que você estuda, e diante de tanta especulação, fofoca, confusão, o que você acha que isso revela sobre o comportamento da cadeia, Natália? E assim, existe toda essa confusão pensando que a gente ainda tem um CPEA que é o norte, né? Existe uma luz no fim do É. túnel. Qual que é a luz no fim do túnel? O CPEA. E se não existisse o CPEA, a gente tava fazendo o quê?
Assim, como é que tava negociando o preço de leite, entendeu? E assim, Exato. por que que a gente pegou o CPEA para poder fazer isso, sabendo que o CPEA não foi criado para isso? É, é muito Então, eu doideira. acho, Sara, que faz parte do desenvolvimento da cadeia, entendeu? Conforme a cadeia vai mudando, e aí eu falo assim, olha, vamos pegar um fato que a gente viu que aconteceu, mas que acho que naquele momento a gente não tinha noção de onde ele implicava. Quando a gente fala de instrução normativa de qualidade, né? Uhum, E ela demorou muito para fechar. Então, sim, antes, você não tinha um parâmetro do que era uma CCS boa, uma CCS ruim. Hoje você tem. Antes sim. não tinha. Antes ficava a cargo de quem estava negociando dizer, olha, seu leite tem ou não tem qualidade. Hoje, no mínimo, você tem uma régua. O Uhum, que que a régua faz? A régua, ela planifica. De alguma maneira, a gente está considerando o que que é um rendimento industrial mínimo, certo? Então, é óbvio, você tem exceções o tempo todo, mas quando você trava, não é que trava, né? Mas quando você diz o mínimo de qualidade é X, você também diz o mínimo de rendimento industrial é X. Isso aumenta muito o padrão de competitividade da indústria para fornecedor. A matéria-prima não é mais a mesma. Isso te dá norte para dizer assim, olha, o seu leite tem que melhorar em tanto, tanto, tanto. Essa relação é diferente de uma relação de mercado, puramente. Porque exige que você tenha uma relação de mais longo prazo com o seu fornecedor. Por isso que os laticínios têm planos de desenvolvimento de fornecedor, não é? uhum, É como eu falo assim, se a gente está fazendo uma mesa, aí você de repente ficou sem prego, aí você vai lá na venda comprar prego, aquela venda está fechada, você vai em outra, porque a diferença entre o prego é tão pouca que você vai pegar ali, a mesa vai parar de pé. Dá para um laticínio fazer isso? Rápido? Trocar um produtor rápido? Ele tem custo envolvido em trocar esse produtor rápido. Vai alterar a qualidade da matéria-prima, vai alterar a rota logística dele. Então, a relação entre um laticínio e um produtor mudou nos últimos anos. E mudou drasticamente. Você tem uma instrução normativa que começou a mudar essa relação. E depois disso, toda a movimentação do cenário macroeconômico que levou à saída de muitos produtores da atividade, que nos últimos anos aumentou a quantidade de importação e a pressão dos preços externos sobre os preços internos. Você tem difusão de tecnologia, produtores que estão muito mais intensificados do que eles eram. Antigamente, o preço oscilava um pouco, você uhum. tira um pouco da nutrição ali, você resolve. Não, hoje você tem ali tudo confinado, a vaca tem que comer igual. Mudou. Mudou o fator de produção que está colocado na fazenda, mudou a indústria e mudou a relação entre eles. Só que nesse caminho de mudar, você também tem que mudar a forma de comercializar. E ela não mudou no mesmo passo, porque você tem muita incerteza no ambiente. Como é que você vai travar um Uhum. preço? Se eu travo um preço com você, você pode achar que a gente está negociando errado, me trocar por outro, porque falta leite. O Brasil, ele não é suficiente na produção de leite. E aí que é engraçado, Sara, porque falta leite, mas ao mesmo tempo sobra em alguns momentos. Aí você fala, como é que é isso? Falta e sobra. Porque nem todo leite que está sobrando é leite de interesse para o laticínio que está ali captando. Então, assim, você tem uma relação muito delicada nessa oferta de leite, né? E dessa concorrência dos laticínios por fornecedores. Então, o fornecedor, o produtor de leite, ele passou a ter, ao longo dos anos, mais poder de barganha com os laticínios, especialmente se ele tem volume e especialmente se ele tem qualidade. Eles, Sim. aquele padrãozinho mínimo de qualidade, ele tá lá em cima, pô, esse cara é de interesse, esse cara aumenta meu rendimento industrial. Como que eu vou Uhum. comercializar com ele? Como se ele fosse vendedor de prego, que eu posso trocar por qualquer outro? Não. Então, muda a relação, e aí muda a comercialização. É o que a gente chama de governança da comercialização. Ela muda. Como que ela muda? Você não pode ficar trocando ele. Então, normalmente você vai para contrato. Você começa a fazer contrato de longo prazo. Não vai ficar mais mês a mês na insegurança de bater lá e falar, viu, esse mês você passa, né? Ou então você some. Não. Você começa a fazer, viu? Um ano, vamos combinar aqui um ano de fornecimento? Só que fazer contratos exigem, né, capacidade de gerenciamento que muitas vezes nem o produtor nem a indústria estão acostumados. Você tem que fazer a Exato. cláusula, você tem que fazer, entendeu? Tem toda uma leitura de contrato e uma capacidade ali de gestão que não fazia parte desse mundo há tão pouco tempo atrás. Porque a gente está falando de uma mudança de, sei lá, 10 anos, são ainda, a maioria são os mesmos produtores nas mesmas indústrias. Então, assim, é uma capacidade, o contrato, que foi tendo que ser adquirida.
resistências que foram tendo que ser quebradas, muitas vezes até no campo, mas até na indústria. E aí o que acontece? Era difícil de você fazer um contrato, trazer todo esse mundo jurídico, né, para dentro da comercialização, que sempre foi de boca, e ajustar uma questão de preço. Você tem um cenário de incerteza. Então, o que o pessoal começou a fazer? Beleza, vamos fazer um contrato, mas eu quero preço de mercado. Como que você vai falar? O que é preço de mercado? Eu não sei. O pessoal hoje no leite não sabe quanto que é o preço em dezembro. Nós já estamos quase em dezembro e a gente não consegue falar, mas quanto que vai ser o preço em dezembro? O que que é? Como que você faz um contrato? Você não tem previsibilidade. Qual que é o preço de mercado? Então, a solução nesse momento, pensa, você tem que criar uma coisa nova, você tem que ativar aquele relacionamento. A solução ali para as pontas concordarem foi começar a usar uma informação que é, entre aspas, velha, do passado, mas que reflete um ambiente de mercado. Foi assim que começou a ser usado o CPEA. E quando a gente fala que o CPEA não foi feito para isso, não foi, sabe por quê? Porque não tinha contrato na época que o CPEA foi feito. Não tinha. A negociação era de boca, o contrato era de boca. Não tinha essa relação. Então, claro que não. Nenhum indicador do CPEA foi desenhado para ser um indicador de contrato. Todos os indicadores do CPEA são feitos como negociações que já aconteceram. Né? A gente não tem uma regra de precificação interna onde eu dou mais peso para uma coisa ou outra. Não, estou pegando informação que já foi. E o setor começou a usá-la pela necessidade, porque precisava se adaptar à comercialização, a esse ambiente novo. Não tinha né, a cultura de fazer isso, e encontrou nessa informação um norte, uma âncora, para falar, ó, beleza, vamos começar a trabalhar, vamos pagar o CPEA. E hoje a gente vê que esses contratos eles são feitos de formas muito variadas. Você pode tanto atrelar ao preço direto, como também colocar bonificação. Vai da criatividade, e é por isso que eu falo. O setor está começando a entender a importância de um contrato, está começando a entender quais são as cláusulas que importam, como essa precificação tem que ser feita. O CPEA não forma a precificação, ele mostra o que aconteceu. Se ele está sendo usado como regra de precificação, é porque precisou, é porque o setor não tem essa competência ainda para formar isso, porque tem muita incerteza e ele não sabe como fazer isso, né? Mas eu acho que não vai ser sempre assim, não. Porque o que eu vejo, né? Você perguntou, como que você vê essa evolução? Parece que não, mas a gente avançou muito. E quando você vê os números de produtividade, a gente avançou pra caramba. Quando você vê a questão do emprego de tecnologia, de automação, a gente avançou pra caramba. Mas uma coisa que é o que, para mim, é mais interessante é justamente o relacionamento. Então, me ver que esse relacionamento entre produtores e indústrias também avançou, que é a parte da comercialização, me mostra que a cadeia está, né, nesse caminho de evolução. Antigamente, quando eu comecei a trabalhar no CPEA, lá, 13 anos atrás, era muito comum eu atender o telefone no mesmo dia, com o produtor, com a indústria, e as perguntas serem muito diferentes, sabe? Ler o mercado de forma muito diferente. Mas eu vi o spot subiu, por que caiu? Mas eu vi não sei o que. Era muito diferente. As pessoas falavam de fatores do mercado e não fazia muito sentido. O que eu falava com o produtor, a dúvida que ele tinha era muito diferente da dúvida da indústria, sabe? Hoje não. Hoje essas dúvidas são mais alinhadas. Então, aquilo que eu falei lá no começo, né? A coordenação, o alinhamento, a gente melhorou nisso. Tem muito para melhorar, mas a gente já melhorou um pouco. Nós estamos num caminho. E aí, o que a gente costuma falar internamente, Sara, eu vou parar de falar, eu falo pra caramba, né? É que o setor está na adolescência. O setor saiu da infância e está na adolescência. Então, o que a gente tem sofrido, essas crises que a gente tem sofrido, é que nem aquelas estrias que dá nas costas dos moleques quando eles estão crescendo, sabe? É crise de crescimento. O setor está expandindo, ele está crescendo, ele está desenvolvendo, ele está na fase de adolescência, né? Ele está se adaptando. Então, ele está vendo da onde ele veio e para onde ele está indo. Esse olhar histórico é muito importante, porque explica, mas por que fizeram isso? Por que é assim? Eu sempre perguntava, por que o pagamento do leite é assim? Ah, é assim porque é assim. É assim porque dá para ser assim. Será que ele vai ser sempre assim? Não. Mas por ele ter sido assim, isso vai moldar a trajetória de desenvolvimento dele. É muito interessante, viu? Assim, você vai falando e a gente, né, fica viajando aqui pensando, caramba, né? É isso mesmo, né? É um setor antigo, né? Acho que desde que o mundo é mundo quase que existe produtor de leite, né? Tira leite da vaquinha e comercializa de alguma forma. E eu acho que é isso mesmo. É engraçado que, assim, uma das palavras que a gente tem escutado muito, né, dentro do nosso setor é profissionalização, né? Então, assim, eu acho
que combina muito, né, com o que você está falando. Natália, e depois dessa aula que você já deu aqui para gente, toda a sua observação sobre o nosso setor, o que você diria assim que seriam os maiores, né, os principais desafios hoje para nossa cadeia produtiva do leite? Eu acho que tem desafio em todas as frentes. Se a gente Uhum, quiser elencar, a lista é grande. Eu costumo dizer assim, é que nem novelo de lã, sabe? Quando você pega um novelo de lã todo bagunçado, às vezes você nem uhum, consegue encontrar a ponta, você precisa puxar um fio, cortar e começar tudo de novo. Às vezes eu vejo que é meio dessa forma, sabe? A gente tem muito desafio em termos de assistência técnica, porque a pulverização da produção ela é tão grande, ela uhum, faz com que a gente tenha níveis muito diferentes de tecnologia nas fazendas. E isso culmina em diferentes níveis de qualidade e oferta inconstante desse volume. Então, uma outra mudança que a gente vê, inclusive, né, nos últimos anos, é o impacto da sazonalidade, né, o regime de sim. chuvas, como ele impacta. Não é mais assim. Esse ano mesmo de 2025, a curva de preços não foi uma curva que obedeceu à sazonalidade. Foi uma curva que foi caindo, né? Você não fica aquela alta no meio do ano, cadê? Né? Então, assim, a sazonalidade ela tem perdido força, né, na determinação de preço, ela tem perdido força. Você vê que os sistemas eles estão mais robustos, só que aí aumenta a dependência dele com ração. Então, o que Uhum, acontece? A gente vê hoje que mudou muito a base produtiva. Só que a assistência técnica ela ainda é um desafio, porque a difusão das tecnologias ela ainda é muito assimétrica, ela é muito heterogênea. Você não tem ali as mesmas realidades. Sistema de produção de leite existe. Você pode até tentar categorizar, mas assim é tão criativo quanto, né? Tem muita opção. Então, isso é um problema, de uma forma geral, porque você vê realidades muito diferentes coexistindo. É preciso que a gente tenha uma difusão tecnológica e uma assistência técnica melhor, que não esteja também só ligada, Sara, à questão da tecnologia em si. Usar essa tecnologia não, mas especialmente a questão da gestão. Então, eu vou colocar como o maior desafio a gestão, tá? Porque aí da gestão, uhum, a gente começa a ver o que vem, o que está junto com ela, que uhum, é o que você falou da profissionalização, né? uhum, Mas isso é um desafio, acho que para todo o agro. Até quando a gente pega cadeias mais consolidadas, como soja, eu já fiz trabalhos com a soja, você tem desafios semelhantes, sabe? De você trabalhar a fazenda como um negócio, de você trabalhar a sucessão como um desafio uhum, daquele negócio. Então, a profissionalização é super importante para você também poder elencar esses desafios. E aí eu falo de profissionalização porque a partir do momento que você começa a olhar aquilo como negócio, você vai ter métrica para avaliar, você vai ter indicador ali para você ver como melhorar, como evoluiu ou não, você vai ter informação. Então, a gestão profissionalizante, ela traz a informação, que ajuda, né, a você olhar o longo prazo, mas não perder o poder de adaptação no curto prazo. Então, eu acho que a uhum, gestão é assistência técnica, gestão de informação do produtor, dos laticínios também é importante. E isso tudo vai culminar também em trabalhar comercialização, né? A comercialização é um fiozinho do novelo de lã importante também, que é o que eu estava falando antes, né? Esse relacionamento entre produtor e indústria, ele precisa ser um pouco mais estabilizado. Produtor e uhum, indústria tem que voltar a trabalhar como aliados, uhum, aliados. Em momentos de crise como é o que a gente está vivendo agora, precisa ter um olhar entre os dois que seja para a reversão e não um olhar de culpabilização, porque uhum, está todo mundo no mesmo barco. Tá todo mundo no mesmo barco. É possível sim, né, que muitos agentes tentem ganhar ali, só que esse ganho é no curtíssimo prazo. No médio e no longo prazo, todo mundo afunda. Então, voltando, né, fazendo o link com o que a gente falou antes, a relação entre produtor e indústria, ela precisa melhorar. Comercialização é um ponto importante que vai passar por isso. Precisa ter mais previsibilidade também na comercialização do leite cru. E aí eu termino falando com o sistema de informação, né? A gente uhum, fala da Argentina, do Uruguai, que importa, a gente importa muito leite deles, é um leite muito mais barato que o nosso. E eles são países tão menores, o potencial deles já é tão menor em relação ao nosso, né? Se você ver ali para onde eles podem expandir, é muito pouco. A gente pode expandir tão mais. E quando a gente vê o desempenho que a gente tem na venda das outras proteínas, pô, o Brasil é um grande produtor de proteína animal. Por que a gente não consegue fazer isso para o leite também?
a gente tem um potencial muito grande para ser desenvolvido, mas para a cadeia do leite em específico, você tem um olhar muito mais específico para isso. E aí eu chamo a atenção para os sistemas de informação que existem na Argentina e no Uruguai, sabe? Na Argentina e no Uruguai você tem, eu vou colocar entre muitas aspas, tá? CPEs Uhum. muito mais consolidados. Você tem centros que disponibilizam informações não só do preço, mas também dos estoques, de como essa produção oscilou, com mais periodicidade. Você tem o INALI, por exemplo, né, no Uruguai, com um apoio, né, do próprio poder público para coletar essas informações. Você tem financiamento setorial para gerar essas informações. Então, eu acho que um Uhum. desafio que a gente tem também é trazer isso para o nosso país. Cadê o lugar onde vão estar essas informações? Como a gente vai diminuir essa incerteza? Como que a gente vai fazer a incerteza? Ela precisa ser medida. Porque depois Uhum. que você medir ela, ela vira risco. E risco você Uhum. gerencia, que é o que a gente está falando que tem que ter profissionalização. Então, você tem que Uhum. transformar a incerteza num risco. Olha, não consegui medir certinho quanto que a oferta tá oscilando, mas vamos lá, está oscilando 2%, 5%. Medir 5%, como que isso impacta no negócio? Eu gerencio o risco, Sim. né? Então, a cadeia vai precisar ter profissionalização, ela vai precisar ter um ambiente institucional para gerar informação de uma forma mais sólida, mais firme, mais consistente, para gerenciar os riscos. Hoje, a cadeia do leite gerencia muito pouco risco. O que eu quero dizer Uhum. com isso? Você não gerencia risco de preço, você fica ao Deus dará sem saber se o preço vai oscilar. Você não gerencia o risco da ração subir de preço. Uhum. Quanto de compra programada de insumo a gente está fazendo? A gente está trabalhando todas as ferramentas de comercialização que existem para comprar grãos. Então, Uhum. assim, o setor vai precisar mudar, vamos dizer assim, sabe a caixinha de ferramenta que ele usou até hoje? Aos poucos Sei. ele está fazendo isso, não é que ele não está, não, ele está. Mas ele tem que mudar essa caixinha de ferramenta, começar a colocar mais ferramenta ali de olhar de longo prazo, sabe? Relacionamento entre produtor e laticínio, assistência técnica, profissionalização, informação e gestão de risco. Muito legal. Natália, dá a impressão que a gente, que tem um monte de produtores no Brasil, assim, parece que tem um monte de setorzinho, assim, brigando com a Argentina e com o Uruguai, entendeu? Assim, né? Ah, olha, tá, por que que lá é melhor? Por que que, assim, a gente sempre fica olhando para o outro e pensando, como é que eles conseguem chegar aqui melhor do que eu que tô aqui, né? Só que assim, como é que eu faço para poder ficar melhor do que eles, né? Você acabou de dar várias dicas assim. Sabe o que que dá a impressão? Com certeza o pessoal vai me xingar, mas é porque parece que todo mundo é muito egoísta, entendeu? Assim, eu quero fazer parte de um grupo, né? Eu quero fazer parte do CPEA que realmente, tô falando CPEA, mas pode ser qualquer instituição ou qualquer coisa, né? Não, eu quero fazer parte do setor aqui, ó, que coleta informações sérias, que trata o setor com muita seriedade, que a gente realmente gere um banco aqui de informações. A gente vai gerenciar os nossos riscos aqui. Riscos da cadeia produtiva do leite brasileira, né? Como é que eu consigo ter várias informações aqui? Só que ao mesmo tempo eu pensei, eu não vou não, porque, né, vou mandar informação aqui para Natália, supondo que a Natália é dona de um laticínios. Aí eu tô pensando que, eu laticínio da Sara, eu laticínio da Natália, e eu não tenho coragem de falar a verdade, eu mando a informação, mas só eu que tô mandando, a laticínio da Natália não tá mandando, então, assim, eu também não vou mandar, entendeu? Assim, eu acho que é um comportamento egoísta tão grande, que aí a gente deixa o Uruguai, é claro que não dá pra gente comparar todos os, a gente relacionar aqui todos os itens que tem em Argentina, Uruguai com o Brasil, né? Tem várias outras coisas lá também que vão facilitar uma produção mais barata, sei lá, né? Eu também nem sei se é verdade isso mesmo. Tô falando coisa aqui, mas às vezes nem é verdade. Mas tô falando assim, mas a verdade é assim, o que a gente conhece mesmo sobre o nosso setor? Quando nós estamos unidos dentro do nosso setor para resolver o nosso problema? Olha, a gente já tem um monte de problema aqui. Vamos resolver primeiro o nosso problema, aí depois a gente vai enfrentar. Isso. Tá, como é que a gente encara o Uruguai e a Argentina agora? Agora nós estamos preparados aqui, né? Uhum. Não é assim, tem hora que eu fico muito triste com É, o egoísmo, eu acho sabe? que você sumarizou, você resumiu aí na sua fala um desafio que é muito persistente na cadeia, né? Porque você tem que olhar o seu negócio, você tem que olhar o setor. Seu negócio não Uhum, está isolado do crescimento do setor.
Mas, ao mesmo Sim. tempo, se você também não olhar no seu negócio, você também não ajuda o setor. Então, esse equilíbrio, né? Eu vou olhar o meu, mas eu vou olhar o todo. Vou olhar o todo e vou olhar o meu. Ele é muito difícil. E ele é necessário. E o setor do leite ele sofre muito com isso, justamente por tudo aquilo que a gente falou, você tem um nível de incerteza grande, traz as pessoas a olharem o curto prazo. Quando você só olha o curto prazo, você está olhando a sua adaptação. Você não está pensando. É aquela coisa assim, vendendo almoço para comprar janta. Então, Uhum. fica muito difícil de você ter uma conversa com o todo quando você está em risco. E você está em risco porque Uhum. não tem informação, e quando a crise chegar, ela vai, ó. Então, assim, hoje o setor, eu não vou falar a palavra egoísta, não, mas eu vou falar que ele é autocentrado. Tá todo mundo aqui, ó, no seu, e com muita dificuldade de enxergar a cadeia produtiva. Quando a gente, e aí eu falo, né, eu não ter o histórico nem de produto, nem tá ligada à produção e nem tá ligada à indústria, só realmente a questão da pesquisa, eu olho lá de cima. O CPEA acaba virando um lugar onde todo mundo detesta o CPEA em determinado momento, né? Inimigo de todo mundo, mas ao mesmo tempo você vira amigo de todo mundo, porque Uhum. cadê o interesse do CPEA? Qual que é o interesse que eu pessoalmente tenho, né? Desse preço tá para cima, desse preço tá para baixo? Não tem. Não, A nenhum. instituição ela é neutra, nenhuma. A instituição é neutra. A gente está gerando a informação de forma neutra, né? E aí, é, é, essa questão de você pensar, você tem uma competição externa muito forte para a Argentina e Uruguai. Se a gente olha indicadores macro, fica muito evidente que, na média, o Brasil é muito ruim comparado à Argentina e Uruguai. A difusão de tecnologia lá é mais consistente, os sistemas são mais parecidos, a indústria ganha mais em eficiência ao coletar esse leite. Você tem um retorno, me fugiu a palavra, estou com um fator de conversão. A qualidade ela é maior no sentido de aumentar rendimento industrial, aumenta Rendimento. rendimento industrial. Então, você tem ali uma condição que, ao longo da cadeia, por pequenas coisas, lógico, existe incentivo diferente, né, também para a Uhum. produção. E não só incentivo, eu dei um exemplo agora, a questão das instituições de informação. Sim. Não é incentivo, não é incentivo, é uma articulação do setor junto com o poder público para gerar um canal de comunicação e de Sim. dados. E no Brasil, não é que a gente está partindo do zero, a gente tem o CPE, a gente tem a Embrapa, só que a gente precisava que essas iniciativas estivessem mais concentradas, mais fortificadas, né, mais solidificadas, com mais incentivo, e que o setor também abraçasse. Eu vou dar o exemplo da França, né? Na França, cada negociação de litro de leite é descontado centavos do produtor e da indústria, na mesma medida, e isso vai direto para o centro deles, esse centro que gera informação de preço, de Uhum. volume, de demanda, que faz articulação com a parte do consumo, a propaganda, né, para consumir lácteos. Você tem um orçamento específico que vai ali. Então, existem, Sara, ganhos no nível individual, que, lógico, o cara coloca uma tecnologia, consegue acessar ali um maquinário de uma forma mais barata, porque a gente fala que o custo do Brasil é muito alto. Existe no nível individual, né, da tecnologia em si, que outros países vão ter vantagem. Existe também no nível setorial, de você pensar como esse setor está articulado, entendeu? Como que ele está se organizando para que essa cadeia produtiva, né, essa linha, essa divisão, né, trabalhe em conjunto e não fique essa guerra, né, de desconfiança, porque, pô, num cenário como esse, de super incerteza, preço subindo e descendo, né, todo mundo vai brigar comigo, é, todo mundo fica desconfiado. Você está desconfiado até da sua própria sombra. Então, eu Uhum. acho que o setor passa por modificações que são muito estruturais. Ele ainda está enxergando o resultado de tudo isso, as consequências de tudo isso. Está tentando encontrar ferramentas para lidar com isso. Uma delas é o contrato, né? Está tentando navegar, vendo como o mundo está diferente, como as coisas estão diferentes. E aí, em momentos de crise, ele volta a ter comportamentos que não trazem benefício de longo prazo, que é justamente essa questão, né, do egoísmo, de estar autocentrado, de não ver a cadeia como um todo. Mas eu acho que a gente está avançando. E, por exemplo, o fato de você ter o podcast, né, e ter a produção da informação voltada para esse tema diz muito sobre isso. Esse Que espaço legal. aqui já é um espaço que mostra a evolução, né, do setor, e a Uhum. importância, né, que você, como comunicadora, vê de levar a informação e que a sua audiência também vê de ouvi-la.
né? Então, Uhum. estar atento, eu sempre falo que é esse jogo. Você tem que estar no o olho no hoje, porque você tem que estar muito presente no que você vai fazer na tomada de decisão do hoje. Então, tem que estar atento, mas você não pode perder o amanhã, o futuro. A produção de leite é muito dinâmica e o mercado também é. Então tem que ter, a gente tem que mudar, na verdade, a resiliência do setor, né? E isso só se faz realmente com essa coordenação. A gente precisa de um melhor alinhamento, especialmente entre produtor e indústria. Muito legal, Natália. Natália, para a gente encerrar, olhando para frente, né? Eu acho que a gente tem eu acho que o setor tem muito isso de pensar. Ai, eu falo isso muito aqui no podcast, tá? Ah, mas tem 30 anos que tá assim, né? Ah, mas sempre foi assim. Ah, mas não tem jeito de mudar. Então, assim, eu acho que você é estudiosa, jovem, muito bem informada, interessada no setor. Né, a gente vê paixão, né, em todas as suas expressões, a gente vê paixão no que você faz. Então o que eu senti aqui de você é que você não está aí só porque você é uma pesquisadora do CPEA, né? Você é uma pesquisadora do CPEA apaixonada pelo que você faz. Então, assim, isso é muito, sei lá, isso dá uma vontade de fazer parte do negócio, sabe? Muito grande. E assim, eu acho que pensando em tudo isso, né, do que eu observei aqui de você, eu queria que você falasse, acho que como Natália e também como CPEA, como é que o que a gente precisa de fazer para a gente fortalecer como setor? É claro que você já deu aqui durante o episódio inteiro, você deu várias dicas, né? Eu acho que essa questão do gerenciar riscos é extremamente importante. Né? Eu falei aqui do egoísmo de uma forma muito crua e seca, mas você fez uma explicação muito boa sobre o que eu quis dizer. Mas eu queria que você desse para a gente, assim, uma dica de vocês. Primeiro, obrigada pelos elogios, né? São um alento, né, no coração, porque é o que eu falei, né? A nossa posição ela é ingrata, né? A gente fala o resultado de uma pesquisa, muitas vezes eu não sei a consequência que isso vai ter no negócio de um laticínio ou de um produtor, mas eu estou ciente da responsabilidade. Eu estou ciente da Uhum, responsabilidade. Eu não sei em centavos o quanto. Em centavos não, né? Em centavos é o centavo. Eu não sei em valor monetário, né? O quanto que uhum. a nossa informação vai determinar, mas eu sei que ela é importante, né? Eu não conheço o negócio das pessoas que usam a informação, mas eu sei que sem a informação elas estariam pior do que com a Sim. informação. Então eu te agradeço pelo comentário, pelo elogio, né, da paixão. É uma paixão mesmo, porque é o que eu falei, né, no bastidor. O leite é o cemitério dos economistas. Você chega num setor como esse, com o potencial que ele tem, mas né, se matando ali para poder sair do gargalo e observar todo esse histórico, dá realmente, né, um sentimento de tem trabalho para fazer. É como uma faxina que não termina nunca, né? Você tem que estar lá. E Sim. eu tive, sim, o privilégio, né, nesses últimos 13 anos de estar aí nessa articulação com representantes do setor, cooperativa, indústria, produtora, associação, entendendo, né, o papel que a gente tem, mas entendendo também os desafios para cada um deles. Então, acho que o CPE acaba também virando um espaço de convergência, entende? Nós não estamos apitando o jogo para ninguém ali, não é do interesse do CPE que o preço favoreça nem o laticínio nem o produtor. O interesse ali é que seja uma referência, né? Mas acaba virando um espaço de convergência, um lugar onde a gente pode falar sobre aquilo e sobre esses desafios de forma maior. Isso me traz também, sabe, Sara, alguma coisa pessoal, assim, um retorno pessoal, sabe? Sentir que o que a gente está fazendo de alguma forma é útil, faz um certo propósito, né? Então eu fico feliz de que o nosso trabalho possa ser útil, mas eu quero que ele seja cada vez mais útil. Eu não quero, infelizmente, eu não quero que ele seja perecível como o leite é, sabe? Eu quero que a Aham. informação ela seja útil. Eu acho que o setor ele está mudando. É difícil de ver isso porque a gente vê a crise e a gente vê a dificuldade. É como você falou, a sensação parece que é assim, é assim há 30 anos, vai continuar sendo assim há 30 anos. Tá diferente. Que nem a gente falando do bastidor, tem uma doença que ela Uhum. causa crises. A gente normalmente está tratando ela com paracetamol ali, mas essa doença está diferente. É uma alergia que muda de lugar, né? Uhum. Tá diferente. Fiquem atentos, né? O setor ele está mudando e ele vai continuar mudando. E quem souber trabalhar com
alocação eficiente de recursos, gestão, né, negócio, adaptação, mas não uma adaptação que te prejudica no longo prazo, que te traz tudo por curto prazo. Quem souber trabalhar com esses elementos, né, de gerenciamento, de planejamento, né, e com eficiência, vai poder aproveitar de um setor mais maduro, né, e com mais ganhos. O meu desejo é que todo brasileiro possa comer queijo. Meu desejo é que todo brasileiro possa tomar iogurte. Como é bom, Uhum. né? Poder tomar um iogurte, poder comer um queijo, consumir esses lácteos de valor agregado. Como eu desejo muito que o nosso povo possa, né, ter esse hábito de, pô, um alimento super rico em proteína, faz super bem para a saúde. Como eu tenho esse desejo, eu desejo muito também que a cadeia produtiva possa se fortalecer, trabalhar em conjunto, olhar no longo prazo, apoiar iniciativas como a do CPEA. Não significa que a gente está exime de crítica, a gente recebe todas elas, desde que sejam feitas com gentileza e Uhum. com transparência, né? Vamos tratar todas elas com muita transparência. Mas eu desejo muito que o setor consiga, sabe, aproveitar todo o potencial que ele tem para que o nosso povo possa tomar leite, comer queijo, comer iogurte, porque a gente merece muito. Então, eu fecho aqui a minha fala e agradeço muito o espaço, né, a oportunidade, desejando, né, resiliência, mas foco em planejamento, Uhum. olhe o longo prazo, relações humanas, né, olhem a comercialização e apoiem as instituições que estão trabalhando para trazer informação e diminuir a incerteza. Apoiem o CPEA. Mas, Natália, não sei como apoiar. Manda um e-mail ali para a gente, vamos conversar. A gente quer trazer todo mundo para a mesa, sabe? Eu acredito muito nisso, sabe, Sara? Não é fechando a porta ou dizendo assim é assado, é construir. O leite precisa construir. Nós estamos trabalhando num cenário que mudou muito, a caixa de ferramenta tem que se atualizar. Qual é a ferramenta, Natália? Vamos construir. Não tem como construir ela se não for realmente com esse alinhamento entre as partes. E o CPEA está à disposição, né, para fazer esse diálogo, para trazer essa visão. E, claro, os preços, né, as informações de preço, eu sei aí que são muito importantes e que impactam tantos negócios e tantas vidas. Eu acho, ô, Natália, que tem uma palavra, tirando todo o romantismo dela, que é empatia. Assim, eu acho que a gente precisa de trazer isso mais para o nosso setor, porque não é, igual eu falei, assim, não é do lado romântico, né, não. É para a gente entender profundamente o nosso setor, né? Quando a gente entender ele profundamente, aí sim nós vamos conseguir, né, achar soluções. Então, assim, eu acho que é muito isso que a gente. O que eu aprendi aqui com você durante esse episódio, eu acho que foi sobre isso, sabe? Eu acho que quando a gente compreender exatamente o que acontece no nosso setor, eu acho que a gente fica maior. Eu acho que essa seria uma boa palavra para resumir. Mas quando a gente fala em empatia, os outros sempre estão achando que a gente está romantizando as coisas, né? É, a gente, né, desde que nós decidimos criar o canal, e nós decidimos desde o início ir para todos os canais, né, todas as redes, né, TikTok, LinkedIn e tal. E é muito engraçado porque em cada canal a gente tem um público diferente. E assim, e os cortes, né? A gente faz os cortezinhos ali de 30 segundos, de 1 minuto, ou um corte mais longo. A gente tem o episódio completo nas plataformas de streaming. E assim, o setor precisa de acreditar em comunicação, sabe? Né? Eu não posso ter um Instagram só para poder. Eu não posso ter só uma revista. Eu não posso ter um site. Não, eu acho que a gente tem que estar em todos os canais de comunicação. Eu acho que a gente tem que explorar tudo. Porque o vaqueiro, enquanto ele tá no intervalo dele, ele entra no TikTok e ele vai aprender um pouquinho mais sobre o que é o CPEA, entendeu? Ele vai entender um pouquinho mais como é que tá o preço de soja, o preço. Então, assim, então a gente tem que acreditar na comunicação, a gente tem que fazer ela de forma simples, a gente tem que alcançar todos os tipos de pessoas, porque por mais que a pessoa ela queira ver, ela queira se distrair, né, ver coisas divertidas, mas se ela vê uma informação ali assim, preço de leite e o milho, entendeu? Ela vai parar, ela vai ver, né? Ela, às vezes não vai assistir um vídeo longo, ela não vai ler um texto longo, mas se for um negócio de 1 minuto, né, às vezes feito por inteligência artificial, a gente tem várias possibilidades agora que abaixa muito o custo. Então, assim, a gente tem que acreditar, porque eu falo assim, eu não sou um canal
para produtor, né? Mas todas as vezes que a gente traz alguém aqui, que a gente fala que o preço de leite vem para o assunto, lá no TikTok, por exemplo, a gente tem um alcance imenso, entendeu? É um monte de gente que vai lá me xingar o convidado, questionar, concordar, mas essa comunicação, essa informação está chegando até ele, entendeu? Então, se ele está parando para nos xingar, ótimo, significa que está chegando até ele, ele está parando para concordar ou discordar da gente. Então, o que a gente tem que fazer? Como é que eu alcanço o máximo de pessoas? Como é que eu levo informação? Como é que eu explico como é que a cadeia do leite no Brasil funciona? Né? A culpa não é do laticínio, a culpa não é do governo, a culpa não é do CPEA, nem dos outros indexadores que a gente chama aí, igual a gente tem o... Meu Deus, fugiu da memória. Conselheite, né? Igual a gente tem o Conselheite. Então, assim, não é... Como é que a gente faz as pessoas entenderem um pouco melhor? É igual você deu o exemplo da faxina na casa, é igual saúde, né? Como é que eu entendo um pouco mais sobre a minha saúde? Se eu tenho uma alergia, o que causa essa alergia? Se eu tô sentindo uma dor de cabeça constante, como é que eu investigo para entender um pouco mais sobre o meu corpo? Né? Como é que eu fico melhor? É a mesma coisa, né? Assim, eu pelo menos acredito muito, sabe? Na comunicação, na boa informação. Eu falo que eu carreguei muito isso da faculdade, do mestrado, né? Da academia, porque uma boa informação, ela muda tudo, né? E a gente precisa de dedicar a isso e acreditar nisso, sabe? Eu acho que a gente precisa de fazer isso. Nossa fala é muito assertiva, né? E eu lembrei de uma fala que é assim: a culpa não gera providência. Às vezes a gente é muito focado em atribuir a culpa, né? E a gente esquece que isso não vai mudar o que já aconteceu. A responsabilidade é de todo mundo. Então, nós estamos tentando muito, né? Nesse próximo ano aí de atividades, a gente está colocando muito essa palavra em voga, sabe? Corresponsabilidade, porque o CPEA traz um indicador de preço que não é só do CPEA, é do mercado, né? Todo mundo usa e todo mundo se importa de como ele vai ser feito e o preço é um assunto que Nisa falou, né? Vai engajar todo mundo. Existe uma corresponsabilidade sobre isso, né? E eu acho que a gente tem que melhorar muito a nossa comunicação também. Eu faço a minha culpa aqui, sabe? Não é feito por N motivos, mas vou tirar, né, o peso de dizer assim, vai ser sempre assim. Não. A gente tem que olhar para frente, é como você falou, é compartilhar, é provocar esse debate, porque para uma pessoa, um produtor, um laticínio, ligar para a gente e reclamar, ele pensou sobre o assunto, ele tomou um ponto de vista, sabe? Ele está muito mais perto de chegar perto do meu ponto de vista do que se ele não tivesse interessado. Então, a primeira barreira ele já quebrou, ele acha que é importante. Ele acha que é importante. Ele não está concordando com o jeito que nós estamos tratando a questão, ele está achando que, sei lá, essa menina é muito prolixa, ela não está vendo realmente o que é mais importante. Ok. Mas ele já quebrou a primeira barreira, ele sabe que é importante falar sobre isso. E a gente vai construindo esse caminho de diálogo, né? A gente tem que realmente parar de culpabilizar, né? E começar a corresponsabilidade, né? De trabalhar no setor. É um setor, né? Todo mundo aqui está no mesmo barco. Talvez alguém vai tentar nadar um pouco antes, né? Ganhar ali no curto prazo, mas se ninguém fizer atenção ali, se realmente o negócio não for contínuo e não houver corresponsabilidade, todo mundo afunda. É verdade, mas eu penso assim, olha só, né? Se a gente tem um laticínio aí que é um colaborador seu, né? Ele, é claro que tem as incertezas, às vezes ele tem medo de dar a notícia ruim, eu não vou ser a primeira a dar notícia ruim, mas se ele cria uma rotina, né, com os produtores dele, de ir explicando, né, olha, como é que funciona o mercado no Brasil, né, vai criando vídeos curtos, né, ele tem as informações que você vai passando, não precisa não é ele falar assim, olha, o preço do leite esse mês vai ser R$2,50, o produtor, ele ainda quer muito isso, mas a gente tem que trabalhar para poder mudar isso, né, assim, é mais importante ele saber o quanto que ele vai receber no final do mês, ou é mais importante ele saber o custo de produção dele, entender exatamente quanto que custou, né, é o que ele controla, né?
que é o que ele controla. Então, assim, às vezes é isso, entendeu? Assim, a minha sugestão aqui é que os laticínios, né, que aproveitem as informações né, todas que a gente tem. O Milk Point faz um trabalho maravilhoso, vocês, a Embrapa, o Conselheite, então tem muito trabalho legal sendo feito, muito trabalho sério, e vamos construir isso de um jeito que, como é que eu faço uma comunicação? Eu vou acreditar na agricultura familiar, eu vou acreditar no produtor pequeno, né? Mas o grande produtor, tá bom, o grande produtor é isso, mas quantos por cento de grandes produtores a gente tem no Brasil, né? A grande maioria são pequenos, né? E como é que a comunicação chega até eles, entendeu? Eu vou mandar um SMS, eu vou mandar, entendeu? Assim, acho que a gente tem que entender um pouco mais disso. Eu, pelo menos, né, acredito muito nisso, sabe? E eu acho que tem jeito de fazer isso barato. Se um comprador de leite começa a gravar videozinho, explicando um pouco mais sobre produção do leite, né? Falando sobre o preço da soja, o preço do milho, como é que funcionou, como é que aconteceu, o que a chuva lá no sul refletiu aqui pra gente, entendeu? Sei lá, eu acho que pequenas ações podem mudar, né? E assim, eu tô dando opinião aqui, gente, resolvendo o problema, mas são só opiniões vazias, né? Não, mas você está pegando na base de todos os problemas, que é a educação. Aí a gente volta na questão de como a gente gosta da questão da academia. É a educação, né? E aí é a metáfora da caixa de ferramentas. Você tem uma caixa de ferramenta para um problema, só que esse problema muda. E ele já mudou bastante. A gente vai consertar ele com a mesma caixa de ferramentas? Ou a doença, né? É Ou uma doença, você vai alergia, né? continuar tratando ela com o mesmo paliativo e não vai a causa. Educação é uma base de tudo. Então, eu acho que eu não coloquei naqueles 5 pontos, mas tem um pilar de educação muito importante, realmente, sabe? A visão do todo e a visão do único, né? Essa relação do macro e do micro. Ela é realmente importante. Natália, muito obrigada, viu? Você deu uma aula para mim, para o setor hoje aqui maravilhosa. Obrigada pela sua didática, obrigada pelo seu carinho. Nossa, obrigada pela sua clareza. Você foi espetacular. Você foi incrível, assim como o CPEA, tá? Muito, muito obrigada. Tenho certeza Obrigada a você. Tenho certeza que o setor vai ficar muito grato com esse papo que a gente teve aqui hoje. Assim, acho que a gente pode fazer isso várias vezes, não, né, talvez não tenha que ser com a Natália, mas tem que ser com outras pessoas, até que a Natália vai falar, gente, olha só, né, vai lá, explica, fala, né? E a gente aqui vai fazer o nosso trabalho de colocar nas redes sociais, de fazer o corte com muita seriedade, Natália, muita seriedade, porque eu gosto, a gente acredita, a gente é sério, a gente veio pro setor porque a gente quer ficar aqui o resto da vida, entendeu? Então, assim, eu quero um setor saudável, eu quero fazer parte de um setor saudável, né? Não quero ser egoísta, olhar só pro meu negócio, não. Eu quero que todo mundo, igual você falou, eu quero que um produtor de leite ele tenha uma vida boa, que ele tenha o conforto que ele mereça. Eu quero que a indústria de laticínios, que os donos dos laticínios ganhem dinheiro. Eu quero que os consumidores tenham direito a ter na mesa deles de café da manhã um bom queijo, um leite de qualidade. Então é para isso que a gente está aqui, né? Eu acredito muito nisso. Eu também. Natália, obrigada demais pelo espaço e pelo elogio. Ficou realmente emocionada, tocada. Conta com a gente. Que isso. Só queria que você deixasse um último recado para quem quiser achar vocês nas redes sociais, onde que o pessoal procura, ou no site, né? Sim, sim. Olha, o site do CPEA tem todas as informações lá. Nós estamos no Instagram também. Todo o engajamento do Instagram é todo orgânico. E no site tem os nossos contatos, né? Mas eu deixo o meu e-mail, né? O pessoal que quiser entrar em contato. Meu e-mail é natalia.grigol, Grigol, né? @cpea.org.br, tá? Mas não deixem de entrar no site. Podem se cadastrar também para receber as nossas análises. A gente tem o Boletim do Leite, que é uma revista, né, mensal. A gente traz lá a análise do setor, um pequeno, são textos ainda, né, uma mídia bem ainda em texto, mas os formatos audiovisuais com certeza tem que vir. Mas entrem lá no site, acompanhem e fiquem com o nosso contato, entrem em contato, vamos conversando. Muito obrigada, Natália. Um abraço carinhoso meu e um abraço carinhoso também do Papo de Laticínios. Muito obrigada. E pessoal, para vocês não perderem nenhum episódio do Papo de Laticínios, vocês podem se inscrever agora no nosso canal. Procura lá no YouTube,
Acione o sininho e acompanhe nossos lançamentos semanais. E siga também nossas redes sociais, só procurar por @Papo de Laticínios. Um beijo para vocês e até a próxima semana!